Imagina você perder o pai muito cedo, se envolver com álcool, drogas e diversas outras substâncias proibidas, sofrer 3 overdoses, dos 16 aos 25 anos, e se tornar uma pessoa tão ruim, ao ponto de correr o risco de ser expulso de casa pela própria mãe, e ainda descobrir que está completamente perdido na vida, sem direção, só acordar aos 25 anos de idade, e ainda assim conseguir construir um império de riqueza inimaginável. Pois é, foi isso que aconteceu com o Grant Cardone. E neste vídeo eu vou compartilhar com você 9 princípios que o levaram do fundo do poço ao sucesso extremo. Neste princípio, Cardone diz que você deve encarar o sucesso como obrigação. É uma questão ética. Ele usa a sua própria vida como exemplo e diz que a virada de chave aconteceu quando parou de esperar pelo sucesso e passou a vê-lo como dever, obrigação e responsabilidade. Ele diz também que você deve isso a você, sua família, seus filhos e seu futuro, em vez de enxergá-lo como algo que pode ou não dar certo. Aqui ele lembra que você deve se comprometer 100% com o sucesso e fazer o que for preciso para alcançá-lo, ou vai viver uma vida medíocre, trabalhando para alcançar objetivos alheios. Se você prestar atenção, é exatamente isso que 95% das pessoas faz hoje. Trabalha para atingir objetivos alheios. Inclusive você que está assistindo esse vídeo agora. Este princípio diz que para se chegar onde se quer na vida, é preciso adotar uma visão de que o que quer que esteja acontecendo no mundo foi causado por você. E eu sei que parece estranho, mas você deve assumir o controle sobre tudo o que acontece com você, até mesmo sobre aquilo que não pode controlar. Esteja você no controle ou não, eu assumo a responsabilidade para que eu possa fazer algo a respeito e para que eu possa melhorar a minha situação, indo sempre em frente. Aqueles que se fazem de vítimas não são bons em atrair e gerar sucesso. Não é que não sejam capazes, é que aqueles que costumam ter sucesso precisam dar grandes passos, e é impossível fazer isso sem se responsabilizar. Da mesma forma, é impossível fazer algo positivo quando você vive inventando desculpas. Lembre-se, o sucesso não é algo que acontece com você, é algo que acontece por causa de você. E é devido às suas atitudes. Os que têm sucesso odeiam o jogo da culpa e sabem que é melhor fazer algo acontecer do que esperar que alguma coisa aconteça com você. Assuma o controle e aumente a responsabilidade, adotando a posição de que você fará com que as coisas aconteçam, até aquelas que você considera não estar sob sua responsabilidade. Nunca assuma a posição de que as coisas simplesmente acontecem com você. Em vez disso, elas acontecem por causa de algo que você fez ou deixou de fazer. Para Cardone, o conceito de sucesso se resume a quanto maior a quantidade de atitudes, maiores as chances de alcançar. Ações disciplinadas, persistentes, consistentes, são fatores determinantes para gerar sucesso e funcionam mais do que qualquer outra combinação de atitudes. A maioria das pessoas não consegue alcançar o sucesso porque trabalha com os níveis errados de atitudes. Nessa parte, eu vou tentar simplificar os 4 níveis de ações que você deve compreender para alcançar o sucesso. O último é o mais aconselhável.
As pessoas que não fazem nada desistiram de aprender, evoluir, avançar em alguma área da vida. Essas pessoas desistiram de conquistar seus sonhos, carreira, relacionamentos e agora querem aceitar praticamente tudo que vem pela frente. As pessoas desse tipo sofrem de alguns sintomas bem conhecidos. Elas costumam justificar sua situação atual e seu fracasso arrumando desculpas ou se fazendo de vítimas, para não ter que assumir que sua falta de sucesso foi responsabilidade inteiramente sua e vai provavelmente passar o resto da vida justificando seu fracasso. São ações realizadas por pessoas que têm medo do sucesso. E assim como faz nada, os que voltam atrás nunca vão atingir o verdadeiro sucesso e acreditam que seu nível de ações seja o mais correto. Assim como o primeiro nível, o segundo também requer gasto de energia, pois, ao não fazer nada, ficar parado, você desperdiça seu precioso tempo de vida. É normal voltar atrás muitas vezes. Cometemos erros e precisamos ajustar algumas coisas. Isso não significa que simplesmente recuamos ou desistimos. Nós voltamos atrás, corrigimos os erros, desistiu dos seus objetivos. O resultado costuma ser o mesmo: fracasso. Você já deve ter conhecido diversas pessoas que recuaram na vida, e você mesmo já deve ter passado por isso na sua vida, não é mesmo? Perceba que as pessoas que voltam atrás gastam tanta energia justificando sua desistência, quanto aqueles que gastam energia para buscar o sucesso. Essas pessoas vão provavelmente passar o resto da vida inventando desculpas por não ter alcançado o tão sonhado objetivo e justificando sua desistência. As pessoas neste grupo vivem vidas normais, pois tudo o que buscam realizar sempre está dentro da média, da vida profissional até o casamento. Se baseia no mediano. São elas que criam a classe média. Elas nunca fazem o suficiente para ter sucesso real em suas vidas. Infelizmente, um pequeno grupo de pessoas no nosso meio nunca atingem um alto nível de realização, ou por serem tímidas, terem vergonha ou se camuflar. Essas pessoas preferem ficar onde estão, dentro do nível de ações considerado aceitável, e nunca realizam ações de nível potencial. O sucesso exige exposição, ousadia, coragem e um nível absurdo de ação, muitas vezes fora do comum. Aqui, o mediano não pode achar espaço. Lembre-se, a ação em níveis normais é a mais perigosa, porque é a mais aceita pela sociedade. Assim, as pessoas que agem normalmente não atraem a atenção necessária para alavancar o sucesso. Se você quiser alcançar o sucesso verdadeiro, extraordinário, você deve implementar o quarto nível de ação. Cada um acredita que a ação potencializada é a mais natural para todos nós. Ele, inclusive, acredita que ela está presente, até mesmo na natureza. Tudo está em constante movimentação. Neste ponto, ele cita momentos de sua vida pessoal, onde sempre foi um fracassado e só alcançou o sucesso verdadeiro quando se comprometeu e passou a agir de forma potencializada, já que o mesmo percebeu que a falta de sucesso poderia ter consequências futuras na sua vida e da sua família.
Quando você realiza ações potencializadas, sua forma de pensamento muda, assim como seus resultados. Neste ponto, você não pode pensar em elogios ou no dinheiro, pois serão consequências das suas ações. Não haverá outra saída. Ele terá que acontecer, pois será impossível dar errado. Agir dessa forma significa tomar decisões nem sempre razoáveis e depois acompanhá-las com ainda mais ações. É o tipo de atitude quase insana, em vista do padrão estabelecido pela norma social e que deve gerar muitos problemas. Mas lembre-se, se você não gerar problema, não está agindo o suficiente, e você deve esperar ser julgado pelas pessoas medíocres dos outros níveis de ação, pois as mesmas se sentirão ameaçadas pelo seu nível de comprometimento e vão querer que você esteja abaixo delas. Essas pessoas não podem ver os outros alcançarem o sucesso e farão de tudo para tentar impedi-las, até mesmo desencorajá-las. Nesse ponto, você vai saber que está agindo de forma potencializada quando é preciso abraçar as oportunidades que aparecem. Você só alcançará os objetivos que estabeleceu para si se fizer esforços constantes e incansáveis na direção daquilo que deseja conquistar. Quem vai conquistar mais atenção é quem tomar mais atitudes, mais cedo ou mais tarde, vai alcançar os melhores resultados. Nesta parte, vamos falar sobre estabelecimento de metas para Cardone. Isso é de extrema importância. Mais ainda, é o fato de que você deve estabelecer grandes objetivos na vida. Quando você estabelece metas pequenas, você não cria a motivação necessária para agir de forma extrema o suficiente até alcançá-lo. Ele acredita que o fracasso das pessoas em pensar em grande normalmente significa que nunca vão agir em grande o suficiente, com frequência e persistência suficientes. Segundo ele, objetivos reais e medianos são quase um desânimo para quem os estabelece. Por isso, essas pessoas não conseguem completar o ciclo até a realização do mesmo. Da mesma forma, começar uma empreitada com pensamento mediano não vai impulsionar ações extremas. Você vai desistir no primeiro desafio que aparecer. Lembre-se, quanto maior e mais real for seu objetivo, e quanto mais você tiver alinhado com seu propósito e dever, mais ele vai gerar energia e impulsionar suas ações. A regra 10x descarta o conceito de sorte da sua equação de negócios e mostra exatamente o pensamento que você deve ter para engatar o sucesso. Nesta parte, vamos tratar de um assunto que para muitos parece loucura, mas o fato é, a única maneira de você atingir seu objetivo é estar 100% comprometido com ele, ao ponto de não pensar em mais nada. Obsessão não é algo ruim neste caso, é o requisito para se chegar aonde se quer chegar. Na verdade, você pode ser tão fanático com relação ao sucesso que o mundo vai ter certeza de que não vai voltar atrás ou fugir. É até que o mundo entenda que você não vai a lugar nenhum, que está 100% comprometido com o que quer e que tem a convicção e persistência para correr atrás do sucesso e atrair a atenção que deseja e o apoio que quer.
Para criar a realidade 10x, é preciso acompanhar todas as ações com obsessão para vê-los chegar ao sucesso. Se você ficar obcecado com uma ideia, propósito ou objetivo, ficará igualmente focado na ideia de fazer com que isso dê certo. Neste ponto, obsessão não é algo ruim, pois qualquer pessoa ou um grupo que realizou algo significativo neste mundo era completamente obcecado com isso. Nunca corte nada, nem dilua a grandeza. Não diminua a potência do seu motor e não coloque um limite para sua ambição, motivação e paixão. Exige obsessão de si mesmo e daqueles ao seu redor. E não se esqueça, nada grandioso acontece sem que alguém esteja obcecado com um conceito e depois fique obcecado. Enxergue cada tarefa, desafio, momento como vitais, necessários e obrigatórios. Você conhece o termo all-in em português? Vá com tudo. Este conceito está relacionado à ação potencializada. Ele diz que as coisas mais valiosas que você tem são seus pensamentos, sua energia e sua criatividade, junto com a persistência. Ele diz que você pode usar o all-in com energia quantas vezes quiser, porque mesmo que dê errado, você pode continuar agindo assim. Muitos de nós aprendemos desde crianças a ter cautela. Foi nos ensinado a não arriscar nada, pois a dor da perda pode nos causar grande prejuízo emocional. De fato, nossos pais e familiares foram ensinados assim, então eles só reproduzem o comportamento. Aqui você precisa entender que só existem duas maneiras de se ter sucesso. A primeira é arriscar, fracassar e continuar. A segunda é ir com tudo. All-in, em inglês. Ação potencializada ao extremo. Só existem essas duas formas. Não há limites para quantas vezes você pode ir em frente e continuar. Não há fracasso, a não ser que você desista. É impossível gastar toda a sua energia e criatividade. Você nunca vai perder a capacidade de ter novos sonhos. O que mais pode acontecer se você se comprometer ao máximo e ir com tudo? Pode até perder, e daí? Você sempre vai possuir recursos ilimitados para se levantar e continuar indo em frente. Então comprometa-se mais e realize mais. É o único jeito de se alcançar um objetivo verdadeiro. Mais uma coisa, aprenda a se comprometer primeiro e depois descubra como trabalhar. Vá com tudo e eleve as ações à potência máxima. Você vai criar novos problemas e realizar em níveis que podem surpreender até mesmo você. Nessa parte, você vai aprender que quando você começar a agir 10x, entrar no ritmo, deve continuar colocando lenha no fogo, até que consiga dar início a uma queimada, uma fogueira, ou incendiar tudo. Não descanse e não pare nunca. As pessoas inexperientes, quando alcançam o sucesso, elas costumam sentar, relaxar e descansar. Este é um erro comum. Você não deve fazer isso. Continue colocando lenha na fogueira, até que o fogo esteja quente e brilhante. Quando trabalhar dessa forma, verá que parte de você a vontade de continuar, pois dessa forma estará ganhando. A dica é muito simples. Mesmo depois de alcançar o sucesso, você deve continuar a agir para exceder seus objetivos, colocando lenha na fogueira, até que o fogo esteja tão forte que ninguém consiga acabar com seus êxitos. O sucesso exige atenção contínua. Por isso,
Ele só chega para aqueles que são mais comprometidos e atenciosos. A regra 10x significa que você vai gerar tanto sucesso que estará continuamente no controle, e a ação potencializada te beneficia nesse sentido. Tenha em mente que nunca há lenha o suficiente na sua fogueira. Não é possível agir demais ou acumular muito sucesso. Outra coisa que você precisa entender é a ideia de superexposição. Esse conceito diz que a pessoa ou produto perde valor ao ser superexposto. Eu praticamente discordo com isso. A razão é muito simples. Se você analisar bem, vai ver que a maioria das pessoas e marcas precisam se expor para serem conhecidos. Aquilo que não é conhecido não é visto. E se não é visto, não é lembrado. E se não é lembrado, não é falado. E se não é falado, ninguém te conhece. É simples assim. Para mim, o conceito de sucesso se baseia em exposição. Quanto mais se expor, melhor. Quando você começar a elevar seus níveis de ação a altos patamares, cedo ou tarde, o medo vai aparecer, e isso é um forte indicador de que você está fazendo o necessário para ir na direção certa. A ausência de medo significa que você não sai da zona de conforto. E isso é muito ruim, pois se você vive na zona de conforto, você não cresce. E se você não cresce, não se desenvolve. E se não se desenvolve, não atinge novos patamares. Afinal de contas, o que é o medo? Eventos falsos que parecem reais. Em outras palavras, situações imaginadas, criadas pela própria cabeça ou imaginação. Isso significa que a maior parte das coisas que te assustam nem mesmo sequer acontecem ou existem. O único jeito de lidar com o medo é agir agora. Estou diante de uma situação que me causa medo ou me assusta. Ao invés de pensar em como lidar com isso, eu simplesmente entro em ação, sem dar tempo de raciocinar, e tento resolver o problema da melhor forma possível. A pessoa que age em relação a qualquer coisa que a assusta será aquela que vai avançar mais vezes na sua causa. O sucesso na vida de cada pessoa está relacionado à capacidade que ela tem de se disciplinar em agir o tempo todo até atingir um determinado alvo, independente do que aconteça. Ela deve fazer o que for preciso. Ela deve fazer o que precisa ser feito. Uma desculpa e uma justificativa, usada para fazer ou não algo. O dicionário diz que é um motivo, porém, pode significar outra coisa, e não um motivo real, que direciona suas ações, ou a falta delas. Para mim, particularmente, as desculpas nunca serão o motivo pelo qual você deixou ou não de fazer algo. A verdade é que muitas vezes a falta de disciplina, ou até mesmo de ação, preguiça, que muitas pessoas utilizam para não realizar determinada tarefa. A primeira coisa que você deve saber sobre as desculpas é que elas nunca vão melhorar a sua situação. A segunda é conhecer as que você utiliza com frequência. Só assim pode saber como evitá-las. Neste ponto, você deve entender que as pessoas de sucesso simplesmente não dão desculpas. Elas realizam o que precisam realizar e ponto. Outra coisa que você precisa saber é que nenhuma desculpa pode ou vai lhe dar sucesso. Ter autopiedade, se fazer de vítima, dar desculpas
são sinais de alguém que tem pouca responsabilidade sobre si, sua vida e seus objetivos. Entenda uma coisa: para se realizar algo grande, você precisa se autodisciplinar. Sem isso, você jamais irá realizar as tarefas que vão te levar para onde você deseja.